Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para essa live especial da Revivas, a nossa rede Escolha Viver, que é uma rede de prevenção ao suicídio. Hoje tendo aqui convidados bem especiais que virão para começar conosco, conversar conosco sobre esse tema que é tão importante, né? E eu já quero logo começar convidando aqui o nosso querido Jaime, Jaime Lopes. Deixa eu ver aqui, eu preciso convidar o Jaime. Aqui. Vamos convidar aqui o Jaime para ele participar com a gente. Peraí, Jaime, que eu estou colocando aqui para te convidar. O N, você que é craque. Eu não estou conseguindo, gente. O Jaime, faz um favor. Faz um pedido para participar. Você clica aí na tela. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui. Você clica aí e pede para participar. Mas deixa eu tentar de novo aqui. Agora vai dar certo. Eu te mandei o convite aí, Jaime. Agora você aceita para nós ficarmos juntos aqui. Muito bem. Oi. Oi, Jaime. Eu não estou vendo a sua imagem. Pois é. Estranho. Como é que eu faço? Você quer? Como é que a sua câmera está aberta? Tá tudo certinho? a câmera do celular? Tá tudo, né? Eu acho que sim. Ela é automática, não é não? Apareceu. Tá. Agora, Eu só Jaime, tenho que. Eu acho que eu só tenho que mudar aqui isso. Vira o sentido da câmera. Enquanto o Jaime vai organizando ali, nós já vamos convidar também a nossa outra convidada de hoje, a Camila Malva. E também o nosso amigo Enio Francisco. Pronto. Oi, Ivana, como é que eu faço para mudar o foco da câmera? Quando você entra, Jaime, aparece a câmerazinha. Você tá com ela bloqueada, viu? Você tem que abrir a câmera. Bom dia, E Enio. agora? Bom dia, Ivana. Abriu, Jaime. Agora que você abriu, você clica no íconezinho para virar. E onde é que isso? Na tela. Olha na tela do seu celular que você vai ver. Eu tenho o sinal de microfone, o sinal da câmera, duas setas ao contrário e três estrelinhas. Olha essas duas setas ao contrário. Clica nela. Pronto. Aí, pronto. Agora deu certo. Ai, Jesus. Olha, a Camila, apareceu uma mensagem que a Camila não está conseguindo. Deixa eu mandar de novo um convite aí, Camila, para ver se o que é que está acontecendo. Mandei de novo o convite, Camila. Mas, pessoal, que bom tê-los aqui nessa manhã de domingo. Viu, Enio? Uma alegria ter você conosco. Jaime. Bom dia, Enio. Bom dia, meu querido Jaime. Tudo bem? Bom dia, Ivana, também, né? Eu já conversei com a Ivana antes, mas um bom dia oficial, né, Ivana? É isso aí. Bom dia, Jaime. Olha, a Camila parece estar com uma dificuldade para entrar. Deixa eu mandar de novo o convite para ela. Ivana, ela também pode fazer a solicitação, né? Pois é. Camila, tenta também pedir para participar da live. Tá bom? O Instagram é isso. Aí, pronto! Oi, Camila! Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô ótimo. Tudo Vocês estão jóia. bem, me vendo bem? Sim. Maravilha. Ótimo. Tá boa. Vai dar tudo certo. Que bom, gente, que Já, bom.
Pessoal, então, hoje nós estamos aqui, né, para falarmos desse assunto, que é um assunto muito grave. A maioria de nós não tem noção da gravidade desse assunto que nós estamos falando, porque é um assunto que, como ele não é divulgado pela mídia, como não deve realmente ser, né, dessa forma, a gente trabalha só com foco na prevenção. Que bom. Oi. Então, Oi, Camila. Tem um eco. O eco é seu, Não, eu acho. gente, acho que não. Porque não tem nada ligado aqui perto de mim. Nada, nada. E eu não percebo eco. Agora não tem mais, não. Eu tô com o ventilador ligado aqui. Tá percebendo alguma coisa? Não, né? Não. Não. Então tá ótimo. Ok, vamos seguindo. Gente, se tiver qualquer problema aí, vocês vão colocando no chat pra gente, tá? Bom, vamos então. Eu quero primeiro conversar um pouquinho com o Jaime, porque, Jaime, no último dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, né? A Revivas fez 1 ano de fundação. A gente podia começar contando um pouquinho para os nossos companheiros que estão aqui acompanhando a live, o que é a Revivas, qual que é o propósito, né? E por que criar essa rede? Bem, essa história eu já contei algumas vezes e é importante ressaltar, né? Porque toda instituição ela tem um começo, né? Ela tem uma nascente. E a nascente foi o seguinte: nós estávamos todos na pandemia. Eu comecei a me angustiar muito com o que eu comecei a ler sobre aumento das taxas de suicídio. Durante já a pandemia houve um acréscimo, né? E eu comecei a me inteirar sobre isso, né? Comecei a buscar informações. E aí, nesse processo, que eu não vou... É um processo longo, Ivana sabe, mas o comecinho foi que eu falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa, porque já tem bastantes, e tem muitas iniciativas, mas mais uma não faz mal de ter, né, no sentido de buscar atender a esse chamado da prevenção ao suicídio. Foi aí que eu fui atrás das pessoas, né? Eu comecei a conversar com um com o outro, formamos um grupo inicialmente no WhatsApp, o Enio participou, você estava lá desde a primeira hora, e nós começamos a conversar. Conversar. Foi muito tempo de conversa, né? Levamos aí quase até chegar o dia 10 de setembro do ano passado, de 2021, quando realizamos a Assembleia de Fundação. Nós começamos em julho de 2020, as primeiras conversas. Portanto, foi quase mais de um ano, né? Pelas contas aí, mais de um ano, até a gente chegar, de fato, àquela assembleia em que nós aprovamos a Revivas, né? Aprovamos o estatuto, constituímos a coordenação nacional, que eu sou o coordenador nacional, a Ivana que está aqui é a coordenadora nacional de comunicação, né? E aí esse foi o processo, né? E estamos ainda no processo. Esse ano agora completamos 1 ano de fundação oficial, né? É uma fundação oficial. Então, nós somos um bebezinho ainda, né? Um bebezinho caminhando. Às vezes a gente se angustia, né, Ivana? Ivana, de vez em quando eu choro no ombro dela. Meu Deus, temos que avançar e coisa e tal. Mas é assim mesmo, todo o processo, ainda mais numa instituição como essa, tem que ser algo que se faz passo a passo, vai conquistando uma coisa hoje, outra amanhã, e nós estamos aqui celebrando aí 1 ano de Revivas, oficialmente falando. E é legal, né, Jaime? Porque hoje aqui nós estamos até representando bem o que é a Revivas na sua Constituição. Porque temos eu e Jaime aqui, que somos interessados pelo assunto, né? Estudamos o assunto, temos desejo de ajudar na prevenção ao suicídio, de ajudar as pessoas em situação de sofrimento, mas somos leigos, não somos profissionais da área da saúde mental. Mas temos conosco aqui os nossos amigos convidados, o Enio Francisco, que é psicólogo clínico, né? O Enio que tem uma vasta experiência no trabalho, né, direto com essa temática. Nós temos a Camila Malva, que é psicanalista, também profissional da área da saúde mental. Então, a Revivas, gente, é isso.
são pessoas que se unem, tanto pessoas leigas no assunto, que, né, se voluntariam para serem voluntários leigos, para fazer o primeiro acolhimento, para oferecer aquela escuta solidária, para encaminhar para os casos mais graves para os profissionais da área da saúde mental, né, que estão conosco aqui hoje representados. Não é isso, Jaime? Isso, e quem são? O Enio e a Camila que são de onde, ô Ivano? Estou curioso para saber. O Enio Francisco ele é de Goiânia e a Camila é de Brasília. Então, estamos aqui na Goiânia e Brasília nessa live, porque eu também estou em Goiânia, Isso. Jaime está em Brasília. Mas eu já vi, Jaime, que nós temos companheiros que entraram aqui que estão em outros lugares, né? Eu vi a Milena, a nossa querida Milena Costa, que é do Rio de Janeiro, que estava conosco aqui na live. E o assunto que nós vamos tratar hoje, né, que são esses sinais. Será que a pessoa que pensa no suicídio, ela traz sinais para nós? Existem alguns mitos, né, algumas frases que a gente ouve, que hoje nós queremos conversar com os nossos amigos aqui profissionais, se fazem sentido. Por exemplo, tem gente que diz que quem quer se mata, não anuncia. Camila, isso é verdade? Ou a pessoa ela dá sinais? Olá, gente. É um prazer estar com vocês. Eu acho que é um espaço muito importante e a gente precisa conversar sobre isso, porque é pela conversa que a gente vai conseguir mudar esse cenário, tentar pelo menos amenizar, né? Eu não concordo com essa frase, não acredito nela, né? Eu acho que não é tão simples assim. As pessoas dão sinais, sim. A questão é que muitas vezes é difícil para quem está em sofrimento perceber, né? Até pelo medo que se tem dessa temática, às vezes a gente escuta, mas não ouve, né? Então, assim, eu acho que o Enio pode me ajudar aí nessa resposta, mas os sinais existem, não há jeito, né? Eu não tenho como dizer para vocês, todas as pessoas que pensam em suicídio ou que cometem suicídio agem desta maneira. O que há a gente percebe alguns sinais, frases, comportamentos, né? Eu quero sumir, seria melhor se eu não existisse, eu deixaria de ser um peso para minha família ou para uma pessoa específica. São algumas das frases que devem servir de alerta. Elas não são manha, né? Muitas vezes as pessoas falam, ele está falando isso, mas não é nada, está querendo chamar a atenção. E não, né? A gente percebe na clínica, a gente percebe na literatura que são sinais muito importantes. Aquilo que se diz precisa ser escutado, de fato. Camila ou Ivana, eu queria fazer uma pergunta para Camila, aproveitando já o que ela está colocando. Camila, você passou por uma experiência pessoal. Uhum. Não sei se você se sente à vontade Não tem problema. para você falar sobre isso, mas eu acho que seria muito importante para quem está nos domínio. Como é que você percebeu no caso da sua filha? Então, Jaime, a verdade é que só percebi de fato depois que aconteceu. Mas esclarece aí que foi uma tentativa, né? Exatamente. Então, a minha filha vinha passando por um processo de depressão, estava em tratamento, mas assim, né? Acreditávamos que estava tudo em ordem, tudo sob controle. E aí ela teve ali um evento na vida dela de um rompimento de um relacionamento, um namoro, e ela pediu ajuda, ela quis ficar perto de mim e do Alexandre, que é o pai dela, e estava conosco, né? Naquela noite ela dormiu no meu quarto e contou tudo o que aconteceu, contou da sua tristeza e pediu para não ir à faculdade naquele dia. Nós concordamos que ela não fosse, desde que ela fosse para o trabalho do Alexandre, que era naquele momento onde era possível ela estar com alguém, para que ela não ficasse sozinha. Porque é claro que, apesar de eu não ter percebido claramente, eu fiquei temerosa, estava sozinha. E ela, mesmo estando perto, entrou no banheiro, demorou no banheiro e enfim, tomou medicação numa
dificuldade muito grande e precisou ser hospitalizada, foi bastante grave mesmo, ficou hospitalizada por alguns dias, mas conseguimos, né, salvá-la. E aí o processo é bastante longo e bastante difícil, porque passar isso não é fácil, né? Ainda que eu fosse profissional, e aí eu estava mais no início, né, dessa carreira, quando a gente está no lugar de envolvido direto, de mãe, de pai, de amigo, é diferente, né? O olhar é diferente, o sentimento é diferente. Então, hoje, né, passado aquele momento, eu percebia nas falas do tipo, eu não sinto nada, isso nunca vai passar, eu não consigo, eu não quero, começando a mudar a sua aparência física, que é uma coisa relevante, né? Então, a pessoa começa a ou não se cuidar, o que não foi exatamente o caso da minha filha, ou mudanças muito radicais, cortes de cabelo muito diferentes daquilo que a pessoa costumava fazer, falta de vontade de arrumar o seu quarto ou o seu ambiente. Então, essas foram uns sinais que depois, a gente fazendo um retrocesso, conseguiu perceber, né? Então, hoje, eu falo muito nesse assunto, sempre estou disponível a conversar sobre isso, porque eu entendo que é importante a gente falar, a gente contar aquilo que a gente viveu, para que outras pessoas possam dizer, opa, tem alguma coisa aqui perto de mim, deixa eu prestar atenção. Porque, né, eu digo que o suicídio, ele é democrático. Ele não escolhe o bonito ou feio, o jovem ou velho, o rico ou pobre. Ele acontece com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. E é por isso que a gente tem números tão altos que precisam ser divulgados. E esse espaço que a gente tem agora aqui, eu entendo como o principal espaço, no sentido de falando no assunto. Um assunto difícil, um assunto do qual as pessoas fogem, as pessoas se constrangem em falar, e é por não falar que ele não se modifica. Porque a gente tampa os olhos, a gente aquilo que incomoda, às vezes a gente prefere jogar para debaixo do tapete, né? Nossa, que experiência, né, Camila? Não é fácil. Enio, você, na sua prática, né, de consultório, você lida muito com pessoas que já tentaram ou que pensam no suicídio. Como é que é o sentimento dessas pessoas? O que que pode levar uma pessoa a pensar nessa possibilidade? Ivana, é interessante, né, a sua questão, porque na realidade não existe um perfil do indivíduo com tendência suicida de uma forma muito rígida, né? Porque nós temos aquela pessoa que vive um processo prolongado de melancolia, de depressão, mas nós temos aquela pessoa que, na realidade, ele não dá nenhum sinal de que ele possa suicidar. Então, esse é o indivíduo, né, que, diante de um trauma, que na realidade é um evento onde a pessoa não tem condições de elaboração daquele conteúdo naquele momento e, de repente, ele resolve cometer o suicídio. Por que eu estou colocando isso? Exatamente pelo que você colocou anteriormente. As pessoas fazem essa provocação. Quem quer morrer, morre. Quem quer suicidar, suicida. Não é? Não. Nós temos aquela pessoa que ameaça, mas que não se sente forte o suficiente para cometer o suicídio. Eu escuto muita gente dizendo assim, pode ficar tranquilo, porque eu não sou forte o suficiente para fazer isso. Ou seja, se ele tem um estímulo a mais, ele comete o suicídio. Então, isso é perigoso. A pessoa que ameaça, ela faz. E existe também aquela situação que, diante de um problema financeiro, de uma separação conjugal, de uma frustração, de um trauma, ele reativamente recorre ao suicídio
porque aquele evento levou aquele indivíduo a perder, naquele momento, o sentido da vida, né? Então, é importante termos essa consciência de que não existe um perfil rígido, fixo, de uma pessoa que vai cometer o suicídio. Ô, Ivana, posso, Ivana? Claro, claro. É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para os dois agora. Alguma coisa que há muito tempo eu venho querendo ter um esclarecimento maior. Eu ouvi já, ou não sei onde, se eu li, ouvi, falar de suicídio clássico. Não sei se existe essa terminologia, né, técnica, vamos dizer assim. Na verdade, o que eu queria perguntar é o seguinte: existem pessoas que se passaram pelo suicídio sem dar esses sinais, sem trazer esses sinais de alerta, e de repente essa pessoa essa pessoa comete o suicídio. Eu tenho um caso que aconteceu próximo a mim. Eu era chefe de uma pessoa num trabalho, uma pessoa competente, uma pessoa tinha uma família, aliás, estava num segundo casamento, mas estava bem, fazia bem o seu trabalho, nunca vi nela traços de depressão, de melancolia. Ao contrário, era uma pessoa até bastante expansiva, comunicativa e tudo. Um belo dia, essa pessoa chega para mim e diz assim: eu estou colocando esse caso porque eu acho que ele ajuda na pergunta que eu acabei que eu vou melhor formular. Uhum. Essa pessoa chega e me falou: Jaime, eu quero antecipar minhas férias. Eu falei: mas por quê? Não, porque eu estou com vontade de ir lá. A família toda morava em Minas, ela trabalhava aqui em Brasília, e eu quero ir lá, quero ir lá ver minha família. Eu falei: não tem problema não, fulano. Se organiza para isso. E ela se organizou mesmo para isso. Ela organizou tudo, ela botou tudo nas pastas, indicou onde é que estava tal documento, onde é que estava tal coisa. Isso, que chegou para mim e mostrou: olha, você não vai ter dificuldade. Nunca tinha feito, ela trabalhava há 4 anos, eu não percebi. Foi a primeira vez que ela fez isso. Olha, Jair, tal coisa está aqui, tal coisa está ali, isso está acolá, outras coisas estão no computador, e mostrou pastas no computador dela para que eu não tivesse nenhuma dificuldade no período de férias que ela antecipou, né? E viajou. Aí a gente recebeu a notícia uns 10 dias depois do suicídio, né? Ela foi para mim, visitou toda a família, visitou todo mundo, né? E buscou para fazer o suicídio num local bem próximo da casa, onde ninguém iria de imediato procurá-la, num local mais ermo e tudo. Foi ao supermercado, comprou a corda. Desculpa, eu não vou falar dos métodos. Ela fez o processo que tinha que ser feito. E aí depois, alguns dias depois, é que ela descobriu, ela 2 ou 3 dias depois de procurar em tudo quanto é canto, descobriram, já estava numa situação difícil. Então, esse é um caso assim que não cabe dentro dessas especificações de quem já vive num processo, né, de adoecimento psíquico, né? E existe, eu acho que, outros casos parecidos assim. A pergunta que, então, eu vou formular da seguinte forma: uma coisa é quem tem ideação suicida e que, portanto, ela já dá sinais cotidianos de que pensa em morte, e outra coisa é esse, que não sei se está correto chamar, do suicídio clássico, que acontece assim, de repente. Enio, pode começar. Bom, é interessante, né? Porque aquela reação em que a família, às vezes, não tem tanta paciência com a pessoa que fica ameaçando, é porque acontece um processo que, em psicologia, nós chamamos de ganhos secundários da doença. Então, a pessoa acaba fazendo um jogo patológico, onde, em alguns momentos, ela busca um ganho em face da sua própria fragilidade. E isso é muito perigoso, por quê? Porque a família, então, começa a desacreditar, a provocar, a falar que ela
né, aquela velha frase assim, de que quem quer realmente faz, não fica ameaçando em função de um cansaço do sistema familiar. Mas uma coisa que nós precisamos compreender é o seguinte: a pessoa não apresentou traços depressivos, ideações negativas em relação a si mesmo, em relação à vida, em relação às pessoas, e de repente ela comete o suicídio. O que nós precisamos ficar atento são nas mudanças de comportamento da pessoa do ponto de vista cotidiano. Porque quando nós falamos em depressão, nós estamos falando em mais de 20 tipos diferenciados de depressão. E um desses tipos é aquilo que nós chamamos de depressão endógena ou melancólica, que é aquela que leva àquela tristeza que tem uma base orgânica, né? E a pessoa fica muito abatida, sem energia, fechada num quarto e ameaçando suicídio. Então, nós precisamos perceber a ausência de espontaneidade, de criatividade da pessoa, que às vezes ela está compreendendo que a ideia da finitude da vida no corpo é uma solução para as angústias que ela vive ao longo da sua caminhada. Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? E aí, Camila? Eu concordo com você, mas eu acho importante que a gente observe. Eu tenho uma visão, até mesmo, né? Assim, ainda há uma questão muito do tabu com relação à saúde mental. Então, muitas vezes, as pessoas estão em sofrimento, mas elas mesmas agem como se nada estivesse acontecendo, por esse tabu, né? A gente ainda tem uma dificuldade em tratar a saúde mental, né? Assim, a minha experiência me mostra que muitas pessoas têm resistência em procurar um psiquiatra e tomar uma medicação, se for o caso, se houver a necessidade, porque parece que isso é coisa de louco, né? Então, eu acho que esses aspectos são importantes da gente ressaltar para que a gente entre nesse processo de tentar diminuir esse tabu, quebrar esse tabu, porque esse caso que o Jaime descreveu entra nessa questão sinais, né? Então, assim, existem casos realmente de pessoas que começam, que não tem nenhum sinal de depressão, que estão trabalhando, que estão funcionando, né? Mas começam a organizar ali um testamento, organizar documentos, organizar a vida de uma forma que pareça normal, não cause nenhum grande impacto do tipo, não, essa pessoa está arrumando isso aqui porque alguma coisa vai acontecer. E, de repente, é justamente esse caminho que está levando a pessoa a esse planejamento, a essa ideação, né? Só que, veja, é um caminho que só se percebeu na mão contrária. Então, depois que a pessoa cometeu o suicídio, é que se olhou, vamos ver o que estava acontecendo. Olha, ela organizou aqui documentações, ela organizou a vida, né? Como se ela tivesse, de uma certa forma, dizendo assim, eu vou embora, mas eu vou deixar tudo no jeitinho para que eu não dê trabalho para ninguém. Né? Eu acho que alguém até perguntou aí, pediu para que a gente dissesse alguns sinais. Me desculpe, eu não vi o nome da pessoa. Então, assim, a gente traz sempre alguns sinais, a gente pode aqui dizer alguns sinais, mas reforçando aquilo que o Enio trouxe, que não há um padrão específico, né? Eu, por exemplo, uns anos atrás, morava num prédio ali em Águas Claras, e um belo dia uma pessoa cometeu suicídio, e a gente... eu acho importante que a gente traga também a informação de que falar de métodos suicidas, né? O Jaime se corrigiu aqui quando ele começou a falar nesse assunto, não é um bom caminho. É um caminho que, se uma pessoa está com um pensamento suicida e ela começa a assistir uma live como essa nossa, e ela ouve, uma pessoa fez assim, outra pessoa fez assado, isso pode ser um caminho que, de uma certa forma, encoraje a pessoa a chegar às vias de fato. Então, só para esclarecer que é por isso que a gente evita essa temática, né? Mas, enfim, essa pessoa
estava com a família e, de repente, como ninguém esperava, ela saiu de um cômodo, foi a outro e chegou às vias de fato e cometeu suicídio. Mas aí ela estava com uma doença, ela tinha um câncer e ela estava lutando contra aquilo, estava em sofrimento e chegou nesse ponto. Então, assim, é muito delicado a gente ter um manual. Então, eu, como profissional e como pessoa que viveu essa experiência, acho que é abrir espaços para a escuta, como é o espaço do Revivas, né? Então, abrir espaços em que pessoas que estejam em sofrimento possam conversar e botar para fora aquilo que estão sentindo, que poderá minimizar, talvez, porque uma vida que a gente consiga recuperar é muita coisa, não é pouco. Uhum. Perfeito. Ivan, posso só fazer uma... É interessante, né? Porque, assim, embora a gente pregue essa ideia de que não existe um manual, né? Uhum. Porque o ser humano ele é muito reativo aos fenômenos que vão acontecendo ali, mas tem algumas coisas assim que nós podemos estar mais atentos, né? Uhum. Principalmente em relação ao desânimo da pessoa. Você percebe nitidamente que é uma pessoa motivada, realizadora, e de repente ela começa a apresentar um cansaço, um certo desânimo em relação à própria existência, entra numa normose, né? Como se tudo estivesse perdido, o país não tem jeito, família é isso aí mesmo. Então ele vai entrando nesse desânimo. Essa questão da ameaça, não é? Porque o fato de você ameaçar tirar a própria vida já é uma grande ousadia, não dá para você não levar isso em consideração. As crenças negativas em relação a si mesmo, em relação às pessoas, em relação ao mundo, né? À vida, um afastamento social, uma pessoa que a bateria social dela começa a ficar muito fragilizada, né? Uma certa fragilidade do ponto de vista espiritual. Ah, Deus não existe, as coisas não mudam para mim, eu estou abandonado. Então, outra coisa interessante, pesquisas, né? Principalmente em relação aos jovens, é importante que os pais, na medida do possível, eles entrem ali observando histórico de pesquisa no Google para saber o que eles estão fazendo, porque às vezes a pessoa entra muito nessa coisa de buscar formas, né? Mais eficazes de suicídio, e a rede social, às vezes, ela oferece essas informações, né, disfuncionais. Então, tem algumas coisinhas básicas aí, embora não tenha um manual, mas que nós podemos ficar atentos. O nosso companheiro Iraponã, que está conosco aqui na live, ele pediu para que falássemos sobre os sinais não verbais, os sinais comportamentais. Vocês já trouxeram, né, alguns sinais, essa questão de preparar tudo com antecedência e tal. Existe mais algum outro sinal que não seja tão visível, não verbal, mas comportamental, que as famílias devem ficar atentas? Eu acho que é isso que o Enel acabou de falar mesmo, né? Uma pessoa que trabalha, ia bem no trabalho, na vida social, e de repente começa a se desinteressar pelas coisas. Então fazia faculdade, aí já não tem mais interesse. Por exemplo, começa a não tomar banho, começa a deixar o seu ambiente muito desleixado, deixa de cortar o cabelo, né? Assim que no cotidiano ela fazia normalmente, mas você vai percebendo que a pessoa vai murchando. Então é interessante ficar atento a isso para que e oferecer a ajuda, né? No sentido de como é que vocês posso te ajudar, para que é um caminho, é um primeiro passo para que você abra uma porta para que essa pessoa se sinta acolhida e possa falar, né? O que acontece muitas vezes é que a gente, por boa intenção, eu vejo que as pessoas têm algumas falas que ajuda, atrapalha. Do tipo, a pessoa está lá entristecida, ela está depressiva, enfim, e aí vem com as frases:
você tem tudo, você é jovem, você é bonito, não te falta nada. Toma um banho e vai dar uma volta, isso vai passar. Como se aquele sofrimento não tivesse importância, né? Então, essas são questões que são importantes, são bem relevantes de serem observadas para que se auxilie no sofrimento. Uhum. Ivana, é interessante o que o nosso irmão perguntou, assim, né? Porque sinais não verbais, né? Eu acredito que o verbo, a capacidade de comunicação, de falar de nós mesmos, de falar das situações da vida, de alguma coisa que nós acreditamos, é uma das experiências mais prazerosas que nós temos, né? Por isso é que todo mundo gosta de comunicar bastante, né? E um dos sinais pode ser exatamente esse, quando a pessoa começa a silenciar, quando ela começa a ficar mais recolhida, muito reflexiva, vamos dizer assim, né? Porque, na realidade, a reflexão ela é algo que acontece diante de um determinado evento. Mas quando a pessoa começa a não se comunicar, ficando aí mais silenciosa, mais recolhida, muito pensativa, isso significa que alguma coisa não vai bem nessa pessoa, né? Então, um dos sinais não verbais é exatamente essa ideia de que a pessoa ela tem um cansaço, tipo assim, olha, não tenho mais ninguém a convencer, não tenho mais mensagens positivas a falar, não tenho nada de bom para comunicar em relação à minha própria pessoa, a minha vida não tem colorido. Então, ela vai silenciando. E você tenta, às vezes, puxar um assunto, puxar uma conversa com essa pessoa, e ela entra naquela coisa assim, não, está tudo normal, às vezes não quer esticar um assunto, né? Então, isso é um sinal que nós percebemos nitidamente o silêncio, o recolhimento dessa pessoa, né? Interessante. O, o, Pois não, Jaime, é pode falar. é que me veio aqui uma coisa importante também. Eu, meu trabalho aqui de acolhida de algumas pessoas, a experiência é o seguinte, e a pergunta que eu faço a vocês, não é um comentário, é uma pergunta, se eventos passados, como abusos sexuais na infância, maus tratos domésticos por parte dos genitores ou de pessoas próximas durante o período infantil, ou até mesmo o famoso hoje, os bullying, né, que as pessoas sofrem ao longo da vida, se tudo isso pode ficar meio que como se estivesse dentro de um caldeirão tapado e que de repente, pô, aquilo se abre e aí vem tudo de uma vez e isso leva a pessoa a pensar em morte ou até se matar quando esse caldeirão que explode num dado momento da existência da pessoa e pode levar a isso. Vocês acham que isso é um fenômeno recorrente? Quer começar? Ou eu começo? Pode ficar à vontade, eu entro. Eu diria que sim e que não. Quer dizer, a gente precisa observar, porque senão a gente cai de novo no padrão, né? É claro que, diante da experiência clínica, eu diria que, por mais que uma pessoa chegue às vias de fato sem dar nenhum sinal, ou aquilo que a gente fala, do nada ela cometeu suicídio, muito provavelmente, quando a gente vai olhar o histórico de vida dessa pessoa, a gente vai perceber que existem questões, né? Porque todos nós temos questões. É claro que o bullying e essas outras situações que você trouxe são importantes, né? Eu vejo que, principalmente hoje em dia, que os nossos jovens, nós precisamos trabalhar a resiliência com os nossos jovens, né? Porque a gente precisa estar fortalecido para as dificuldades da vida. E muitas vezes a gente, por não falar, a gente, por ir guardando o que nos acontece e que é difícil para nós digerirmos, o copo vai transbordando, sim, e pode acontecer disso levar às vias de fato. Mas não acho que isso seja uma
regra, né? Então, acho que é importante sempre a gente frisar isso, de que há um apanhado de coisas que vão acontecendo na vida de cada indivíduo, e cada indivíduo tem a sua subjetividade. Então, nem todas as pessoas que passam por determinadas dificuldades vão cometer suicídio. Porém, são fatores, sim, importantes para que se observe o comportamento geral dela. O que você acha, Enes? É interessante, né? Porque essas experiências, dentro do que a Camila está colocando, essas experiências que o nosso irmão Jaime traz, são traumas, né? E esses traumas, eles ficam marcados no nosso campo psíquico. Então, na realidade, o nosso trabalho é no sentido de colaborar, de fortalecer a pessoa, no sentido de ressignificação dessas experiências traumáticas, né, que ela trouxe. Por exemplo, um abuso sexual, dificilmente a pessoa vai ressignificar essa experiência se ela não contar com algum tipo de ajuda específica, né? Agora, é claro que, do ponto de vista existencialista, tem uma frase do Jean-Paul Sartre que é muito interessante. Ele diz assim: não importa saber aquilo que quiseram fazer de mim, importa saber o que eu farei com o que restou daquilo que quiseram fazer de mim. Em termos espirituais, lembra o Chico Xavier, quando ele diz assim que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos iniciar agora e fazer um novo fim, né? Então, essas experiências, elas têm um impacto muito forte na vida da pessoa, mas não existe um padrão, né? Como bem disse a Camila, porque cada pessoa vai reagir aos seus traumas de forma extremamente singular, extremamente idiosincrática. Então, não existe um padrão para todo mundo. Bom, pessoal, nosso tempo corre, né? Nós só temos mais 18 minutos de live e nós temos algumas questões colocadas aqui pelos nossos companheiros que estão nos acompanhando pelo chat. Eu quero aproveitar, pedir para todo mundo que está aqui para seguir a Revivas nas redes sociais, para visitar o site, para que vocês possam conhecer melhor a proposta de trabalho dessa rede Escolha Viver, tá bom? Isso vai ajudar também a divulgar, né, o nosso Qual que é o trabalho. site, Ivan? O site é o www.revivas.com.br, tá bom? Nós temos uma observação colocada pela Gisele, a Gisa, que ela fala sobre a questão da correria do dia a dia, que muitas vezes as famílias não têm mais tempo para sentar e conversar olho no olho. E aí ela fala também da questão do número grande de crianças e de jovens que estão entrando nesse processo, né, de adoecimento mental e muitas vezes tentando suicídio ou até, né, cometendo suicídio. Eu soube recentemente aqui em Goiânia de uma menina de 6 anos de idade que já tentou suicídio 2 vezes. Então isso é uma coisa muito grave. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, né? O que é que está acontecendo? Por que as crianças, em tenra idade, já estão querendo desistir da vida? E aí eu quero combinar com vocês o seguinte: eu vou passar uma pergunta para o Enio e aí eu já passo a próxima para a Camila, porque senão nós não vamos ter tempo de comentar tudo, né? Então, a gente começa com o Enio. Ótimo. Bom, Ivana, é interessante porque dentro daquela questão assim, de que existe várias manifestações da depressão, tem duas coisas que passam despercebido no desenvolvimento infantil e também na adolescência. Uma é aquilo que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, onde as pessoas dizem assim, não, mas esse aí é o jeitão mesmo dele, e não entendem isso como sendo uma manifestação psíquica que precisa de uma atenção, precisa de socorro. E, por outro lado, é a distimia, né? Às vezes as famílias É o elas quê? não Não entendi. percebem. Oi? É o quê? Eu não entendi o termo. É a distimia. Diz. A distimia é um processo depressivo leve que ocorre, sobretudo na infância, né? E que, às vezes, a própria família não entende isso, não percebe isso, né? Outro ponto que nós precisamos avaliar
atualmente é acerca dos valores que são colocados na estrutura da nossa família, né? O grande psicólogo Erich Fromm, ele fala dos valores do ter e do ser. O que nós percebemos na atualidade, nessa sociedade do consumo, é que nós estamos colocando muitos conteúdos nos nossos filhos, sobrecarregando-os emocionalmente, não é? E, ao mesmo tempo, nós estamos perdendo o contato de alma para alma, porque nós estamos, às vezes, visualizando um futuro onde ele possa garantir a sua vida financeira e não a sua vida em valores transcendentais, em valores morais, espirituais. Então, hoje em dia, nós estamos perdendo esse contato. Veja em relação à maconha. Saiu recentemente uma pesquisa que os pais eles demoram mais ou menos 2 anos para perceber que os filhos eles estão usando maconha. Mas é interessante pensar o seguinte, em termos de reações físicas do uso de maconha, dos aspectos é a dilatação da pupila, né? E a grande pergunta que eu faço é o seguinte, onde é que fica a pupila? No cotovelo, no peito, no pescoço, nos olhos. E a pergunta que se faz é, nós estamos tendo esse tempo para olhar para as pessoas, olhos nos olhos e acolher, não desconfirmando o sofrimento da outra pessoa, mas tentando nos doar na escuta empática para acolher? O que eu tenho percebido é que não. Uhum. Interessante. Camila, um outro aspecto que foi tratado aqui é com relação ao sentimento da família que passa por essa situação. Sentimento de culpa, de impotência, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Eu acho que é muito normal que a família sinta-se culpada, sim, né? Até mesmo pelas questões faladas pelo Enio agora, né? Não são todos os casos, mas essa falta de tempo que está havendo entre a família, né? Esse uso excessivo das redes sociais, né? Dia desses eu estava num restaurante e comentei com a minha família. Havia uma mesa com 4 adultos e 2 crianças. Eu fiquei mais de 1 hora na refeição e observei que as 2 crianças todo o tempo estiveram num aparelho telefônico ou num tablet qualquer, né? Então, quer dizer, aquelas crianças, elas não estavam participando daquela refeição. E os adultos que ali estavam não pareciam ter a menor ideia do que estava se passando dentro daquele universo, porque eles estavam em mundos diferentes, né? E é claro que se algo venha a acontecer com uma criança ou com um adolescente que está vivendo tão isolado, a culpa familiar, ela cairá como uma bomba no colo, não tenho dúvida disso, né? Eu acredito que existem situações em que a família ela tem uma responsabilidade maior e a gente pode chamar isso de culpa quando ela se exime de olhar para os, né? Nós não podemos nos esquecer que, enquanto pais, enquanto responsáveis, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Até porque hoje nós vivemos uma contradição. Porque ao mesmo tempo que temos tanta informação, atuamos como se vivêssemos no mundo da desinformação. Porque a gente faz de conta que não sabe, faz de conta que não vê, e as coisas acontecem, não adianta. E é como eu falei lá no começo, a depressão, o suicídio é democrático. Não tem uma regra, só vai ficar deprimido quem é assim ou assado. Só vai pensar em depressão quem vive isso ou aquilo. Não. Então, realmente voltar, a gente precisa fazer um caminho de retorno, de sentarmos juntos, de tomarmos o café da manhã, de questionarmos como é que está a escola, sabe? Eu acho que há necessidade de se repensar a relação familiar nesse aspecto. Uhum. Excelente. Tem um sentimento, Ivana, me desculpe só, você colocou, a Camila esclareceu de uma forma brilhante, mas culpa e sentimento de impotência, né? Um sentimento muito presente também, à medida que o tempo vai passando, é o sentimento de raiva.
né? Às vezes, no contato com as famílias, nós escutamos muito isso, né? Eu tenho uma raiva profunda do fulano, porque é como se a família se sentisse traída, né? Como é que ele fez uma coisa dessa sem nos dar a menor chance de fazer alguma coisa por ele? Então, é como se fosse um sentimento de raiva provocado por essa ideia de que a família foi traída pelo indivíduo que cometeu o suicídio. Então, é culpa, sentimento de impotência e, após, essa ideia da raiva, que vem muito também. Nós vamos, Ivana, só lembrando aqui que no próximo sábado, no Instituto Vida, nós vamos tratar do tema luto, né, que exatamente acomete as famílias nesse processo. E o luto, ele tem vários aspectos, né? Desde a raiva daquele que se foi e não disse que ia, né? Até a culpa. Por que que eu não percebi isso? Por que que eu não olhei melhor? Por que que eu não observei melhor? Então a gente vai tratar disso lá no Instituto Vida no próximo sábado. Perfeito, pessoal. YouTube, né? Só acessar lá, busca Instituto Vida Bezerra de Menezes no YouTube. Vai ser às 19 horas, Jaime? Começa às 19 horas. A palestra em si começa às 19 horas. 19 horas, no Instituto Vida Bezerra de Menezes, lá no canal do YouTube, tá, pessoal? Camila, teve uma pergunta aqui. Modificações fisiológicas, por exemplo, na adolescência, pode ser um gatilho para o suicídio? Os hormônios, né? Eu estou imaginando que se esteja. Pode sim. Até porque a depressão, ela pode vir de diversos fatores, inclusive o fisiológico. E aí, mais um motivo para que a família esteja atenta e procure ajuda. A ajuda médica, que pode ser de um clínico geral, de um pediatra, a ajuda psicológica, um psicanalista, um psicólogo, né? Muitas vezes na igreja a pessoa vai procurar ajuda daquele padre, daquele pastor, enfim, não importa, mas que é um passo, né, em busca de uma ajuda. E aí se vai investigar. O importante é isso, é investigar, é não achar que é bobagem, não está acontecendo nada, né? O organismo da ele fala, né? E mudanças orgânicas que podem vir das questões hormonais, das questões, às vezes, de incompatibilidade de medicamentos, das questões até mesmo familiares, né? Olhar como é que é a história dessa família, né? Existem muitos casos de depressão, existem muitos casos de doenças que podem desencadear a depressão, né? Mas veja que eu acho que é importante que a gente perceba que tudo isso que eu estou falando passa de novo pela ação da família diante das pessoas que estão próximas dela. E não precisa ser só a família, não. Às vezes é um colega de trabalho que a gente percebe que está ali diferente, que está solitário, que não está bem, mas a gente olha e fala assim, aquele ali não é problema meu, né? Então vamos ter empatia com o ser humano que está ao meu lado. É uma questão de afeto, de amor mesmo, né? Pelo próximo, por quem está aqui perto de mim. A gente pode fazer muito pelas pessoas que estão perto da gente. Eu acho que é muito importante que a gente entenda que a gente tem um poder muito grande nas nossas mãos, independente de ser profissional ou de não ser. Quando a gente olha para a pessoa que está ao meu lado, olho com olhos de querer ver, a gente consegue salvar vidas. Simplesmente isso. Tá? Muito bom. E Perfeito. a Revivos quer ser isso, salvar vidas. Exato. E tem um potencial gigantesco. Gigantesco. Pois é. Todo mundo, olha, gente, pode já acessar lá o site da Revivas, revivas.com.br. Clica lá em Quero Ser Voluntário Revivas. Nós teremos em breve um novo curso de formação desses voluntários, né, que vão fazer esse acolhimento. Todo mundo vai ser muito bem-vindo. Mas, Enio, na fala da Camila, ela falou, inclusive, né, de se procurar a religião, o padre, o pastor, o centro espírita, independente da região da pessoa. E aí o Iraponã, ele pergunta se a espiritualidade, essa religiosidade, o fato da pessoa estar ligada a algum movimento religioso, se isso é uma forma preventiva em relação ao tema.
Ivana, eu acredito que sim, né? Não com aquela ideia tradicional das religiões, quando se trabalha os efeitos de uma determinada atitude, né? Por exemplo, se você comete o suicídio, você vai para o Vale dos Suicidas. Se você faz isso, cada religião, de acordo com a sua percepção, né, vai passando algumas informações que às vezes estimulam muito mais o medo do que o auto-amor. Então, quando nós pensamos em religião, nós precisamos entender que a base do religare, dessa conexão do homem com o Criador do universo, com essa inteligência suprema, é o amor. Então, quando você está numa base religiosa que mostra para você que, mas ela também é humana, conforme o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a religião ela tem um potencial muito grande de apresentar sentidos para a vida, para a pessoa que esteja passando por uma dificuldade. A base espiritual é extremamente importante. E o ser humano é pluridimensional, biológico, psicológico, social, familiar e espiritual. Então, ele só é pleno na integração de todas essas áreas aí. Muito bacana, gente. Bom, nós temos 3 minutinhos, não é? Porque o Instagram ele nos coloca 1 hora de live, pronto. Primeiro, nós queremos começar agradecendo a vocês por estarmos juntos aqui, a todos que estão nos acompanhando aí, deixando seus recadinhos no nosso chat. E eu quero passar a palavra que vocês possam, né, se despedir, falar as palavras finais. Vamos começar com a Camila. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, dizer que estou disposta e disponível sempre, tá? Para conversar, para falar, para divulgar. Dizer que estamos aqui para ajudar, na medida do possível, procurem ajuda, façam terapia. Se você que está aí nos assistindo, conhece alguém que está precisando de ajuda, ou se você está precisando de ajuda, a pandemia trouxe uma possibilidade rica, que é a possibilidade de você, inclusive, fazer terapia de dentro da sua casa, online. Então, procure ajuda, né? Nos procure e a gente vai tentar encaminhar, ajudar, enfim. A viver vale a pena, né? Eu acho que a mensagem principal é essa. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila, por estar conosco aqui nessa manhã. Enio? Ivana, primeiro dizer que participar de uma atividade como essa com você é uma experiência muito positiva, né? Você sabe da admiração que eu tenho por ti, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Estar ao lado do Jaime, que é esse gigante da valorização da vida, né? Eu acompanho o movimento, o esforço, a dedicação do nosso irmão. Isso nos complementa muito do ponto de vista da satisfação até espiritual. E conhecer a nossa irmã Camila, né? Com essa fala serena, tão esclarecedora, é um motivo assim de grande alegria. E dizer aos nossos irmãos que todos nós estamos na Terra passando por experiências espirituais para o nosso crescimento, né, íntimo nesse encontro com Deus. Então, não é vergonha assumirmos as nossas fragilidades e abrirmos os nossos braços em busca de ajuda nos nossos momentos de cansaço. Isso até é um sinal de força íntima, termos a humildade para compreender que nós precisamos de ajuda. Então, vamos lá, vamos abrir um pouco a nossa vida e, no momento de dificuldade, contar com as outras pessoas. E abrindo os nossos ouvidos também para escutar aqueles que estão precisando de apoio. Muito obrigada, Enio, por estar sempre conosco. Que Deus te abençoe. Jaime, suas palavras finais? Isso, rapidinho, quero agradecer também, né, como coordenador nacional da Reviva, a presença de vocês dois aqui. O Enio é um dos fundadores da Revivas, Camila entrou um pouco depois, mas ela já está conosco, já nos ajuda nos cursos e vai nos ajudar mais ainda. Quero até ver se o Enio também entra no próximo curso, dando aí também a sua colaboração.
Então, assim, é muito importante. Ivana, eu quero fazer uma provocação, você que é da área de comunicação. Vamos fazer uma live dessa uma vez por mês, né? Conversando com as pessoas. Acho que é algo muito importante e também faz a oportunidade da gente poder divulgar o nosso trabalho. É isso, perfeito. Viver, eu quero terminar dizendo, viver vale a pena. Sempre. Ivana, vai Gente, ficar obrigada. salva? A live Oi? vai ficar salva? Vai ficar salvo. Que bom. Tá bom? Gente, obrigada a todos. Um bom Bom domingo. Obrigada a todos que deixaram seus recados. Viu, Tiago? Um abraço para você, para todos que estão aqui conosco. Gente, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um Ah, abraço. namastê. Tudo de bom.